Amém? Amém. Deus, Ele nessa noite de quarta-feira de 17 de dezembro, Ele quer abrir a janela dos céus para você sobre o tema: afaste de pessoas que não respeitam autoridade. Tem certas pessoas que elas são tão desrespeitosas que ela faz pouco caso das autoridades constituídas e ela tem carregado maldições sobre as suas vidas. Ela tem carregado maldições sobre a sua casa. Se você entrar nos escritos sagrados, você vai entender que desde Gênesis a Apocalipse você vai encontrar essas pessoas sendo destruídas, essas pessoas sendo dizimadas da terra. A Bíblia diz que Lúcifer, o querubim da guarda ungido, um anjo dos mais alto escalão celestial e cósmico que existe, ele desrespeitou a autoridade do Todo-Poderoso, do nosso Cristo, ao qual nós servimos e o adoramos de contínuo. Ele desrespeitou a autoridade do nosso Cristo com os pensamentos do seu coração. A ciência, ela já, pastora Rose, você que está presente, vocês que estão online nos acompanhando, já identificou que o nosso coração, ele também tem um cérebro. Olha só, a ciência descobriu no final dos tempos que o coração tem um cérebro, porque o coração pensa, o coração fala, o coração engana. A Bíblia diz que ele é desesperadamente o quê? Corrupto. Ele engana os seus possuidores. E a Bíblia diz que nasceu dentro de Lúcifer o orgulho, a vaidade, a ganância, o desrespeito para com a autoridade celestial. Ele desrespeitou a autoridade do seu Criador, achando que ia ficar por isso mesmo. Deus deixou. Às vezes, as pessoas elas acham que está passando por desapercebido a falta de respeito, a falta de reverência. O pastor, o líder, vai deixando até um certo limite, porque a Bíblia diz que nós temos que ter misericórdia. Mas quando chega ao nível crítico, né? O nível crítico não é vermelho. Vermelho é perigo. O nível crítico é o nível roxo. Não é? Quando aparece lá, estado roxo de chuva, temporal. Corre que vai levar tudo. Porque é crítico. Então quando a pessoa chega ao nível roxo, que já é morte espiritual, ela é dizimada. A Bíblia diz que o camarada, nesse tempo que ele teve a malícia, a maldade dentro dele, ele conseguiu convencer a terça parte do céu, a terça parte do cósmico celestial. Ele transformou anjos de luz em pessoas malignas, com as más conversações. Aquela conversinha não tem
tem perigo, eu conheço o que eu quero. Se você não sabe, uma granada, para que a granada serve? Quem sabe? Para destruir? Não é para matar, é para mutilar, é para paralisar o exército. Você, quando é explodido por uma granada, geralmente você não é o quê? Não é o quê? Você não é o quê? Você não é destruído, você perde uma perna. E nisso que você perde uma perna, a lei diz que você não pode abandonar o seu companheiro. E você perde tempo indo lá pegar ele para tirar ele daquele lugar de quê? De perigo. É aonde o inimigo vem, pau, pau, pega os dois. As más conversações, ela não vai te destruir, ela vai te paralisar. Ela vai fazer você começar a pensar contra a autoridade. O que o Lúcifer fez? O Lúcifer era quem, pessoal? Era uma autoridade ungida. Era o único anjo que era o quê? Ungido no céu. Os outros não eram. A Bíblia diz que ele era ungido para fazer aquele serviço. É você quando é ungido para fazer um trabalho. Você que é um obreiro, você que é um tio, você que é um mídio, por causa de que o óleo é derramado sobre você? Está te ungindo, te separando para aquele artifício, para aquela ação. E nisso, ele começou a corromper todos os outros anjos. Ele conseguiu chegar ao mais alto dos escalões celestiais e corrompeu a terça parte, meu amigo. Ele conseguiu destruir anjos poderosos, que em breve eles vão ser soltos. E quando esses anjos ser soltos, ai da terra. Eles estão aprisionados, se eu não me engano, são 200 e poucos mil anjos que vão ser liderados, se eu não me engano, por Abaddon, pelos anjos que se encontram presos no rio Eufrates. Não sei nem se está mais preso, porque o rio desvaziou, então já foi solto. Ele já está organizando a sua ordem maligna. Então, você quando tem a má conversações, ela deixa fragmentos na sua cabeça, na sua alma, no seu coração. O pastor, ele quando vai te repreender, você lembra logo de quê? Daquela conversa. Pô, bem que a fulana falou, bem que o fulano falou. Foi assim que aconteceu no céu. E nisso, a Bíblia diz que Deus deu ordem a Miguel para expulsar. Não tem como se reconciliar, pessoal, com pessoas rebeldes, pessoas capciosas. Não há reconciliação, porque o coração dela já está cauterizado, a mente dela já está formada, a mente dela já está cauterizada para aquilo. E o propósito dela é destruir a causa do evangelho. Uma pessoa que está com ódio, qual é o desejo dela para aquela pessoa que ela tem ódio? Destruir, acabar. E assim tem acontecido. Você vê quantos homens de Deus que eram santos, homens de Deus sagrados, homens de Deus que controlavam continentes, hoje eles estão contra a obra de Deus, contra as autoridades constituídas. Meu amigo e minha amiga, se você conhece uma pessoa que fala mal da autoridade constituída, fuja dela. Até o pastor, até eu mesmo. Se eu começar a falar mal da autoridade constituída, você foge, porque não é legal. Você vai arrumar problema
com o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que toda a autoridade, ela foi o quê? Constituída por Deus. E se você vai contra esta autoridade, você está indo contra o próprio Deus. Olha o que está escrito aqui no nosso site de quarta-feira. Isso aqui é o copo Calogo da igreja. Se você quiser só entrar em contato com a pastora Rose. Dizem que é o copo de chopp, né? Mas isso aqui é o copo do pastor beber água. Não é nada de copo de chopp. Você usa para o que você quiser. Beber água, beber suco, beber guaraná. Beber nada, só para deixar como um enfeite. Eu uso para água. Porque aqui é o único lugar que eu bebo mais água, né? Na igreja é um lugar que as pessoas bebem mais água, já reparou? Com certeza, pastor. A pessoa fica tudo, como é que se dá o nome? Ela fica... Com sede. Não, é hidratada. E não é sede da palavra. Não, é provocada. Diz assim, ó. Olha só. Cada um de nós já sofreu essas coisas. De autoridade, talvez chamou a atenção, repreendeu, e as pessoas, não é bem assim. Olha, você faz o melhor. Poxa, você é o que mais se dedica. Você dá a vida. Poxa, não é bem... Tudo para tentar botar você contra a autoridade. E pode observar, quando você fica contra a autoridade, você fica em paz? Perde logo a paz, perde logo a inquietação, não dorme, fica perturbado pelas forças do mal, porque ela praticaram tal coisas, ela quer que você pratica também. Olha o que está escrito aqui dentro do site. Afaste de pessoas que não respeitam autoridades. Afaste de pessoas que não respeitam autoridade. Diz assim, ó. Desde a antiguidade, vê, ó, desde a antiguidade até o Novo Testamento, a Bíblia mostra que rebeliões contra a autoridade estabelecida por Deus, bem como discórdias e contendas, traz consequências graves. Pessoas que ficaram loucas, pessoas que adquiriram câncer nas suas línguas por estar falando de autoridades constituídas. Não é você que tem que questionar. O único que tem autoridade para repreender uma autoridade constituída é uma autoridade acima ou o próprio Deus. Amém? Amém. Aí diz assim, ó, não apenas para quem pratica, é grave, não apenas para quem pratica, mas também para quem se associa. Quem pecou no céu? E quem foi que veio para o inferno? Todos eles. Os anjos que se associaram a ele. Quando você se associa com essas pessoas, o que é se associar? É quando você fica de conversinha na rede social, no WhatsApp. Você está entendendo? Meu amigo, se não vive a mesma fé que eu, Paulo diz que não há comunhão entre as trevas e a luz. Mas pastor, como é que a gente vai ganhar alma se eles estão na treva? É totalmente diferente você pregar o evangelho, você evangelizar essas pessoas, do que ela evangelizar você. Nunca tente querer ganhar uma pessoa que é um ex, porque eles vão ter argumento que vai botar você no chinelo. Não tente. Quando você bate de frente com um tolo, você se torna tolo pior que ele. A Bíblia diz que nós não devemos dar pérolas aos porcos. Como é que é isso, pastor? É verdade. Você tem que pegar essas palavras inefáveis, essas palavras miraculosas que Deus coloca dentro de você, você tem que dar para quem realmente vai usá-las.
Quantas pessoas que nós pregamos, revelamos o mundo espiritual para elas, ensinamos coisas maravilhosas para elas do mundo celestial e elas bulufa para você. E são os que vai trair você. Você tem que ter muito cuidado. Você tem que pedir a Deus: Deus, me livra do homem mau, das pessoas más que querem me destruir. Porque não vem escrito na testa. Você tem que ter discernimento. As pessoas são mal. Nós estamos vivendo um mundo ruim. O que mais chega no WhatsApp da pastora Rose são pessoas dizendo para ela que o povo é ingrato, que as pessoas são ingratas. Mas isso aí a Bíblia já mostrou desde o princípio. Já mostrou, mas qual é o objetivo? De eu falar para você que fulano é ingrato, que fulano... Qual é o propósito? Se eu posso gastar meia hora falando mal do fulano, por que eu não gasto meia hora ensinando para você os caminhos de Cristo? Os caminhos de Jesus? Não é verdade? Eu vou gastar o meu tempo. Você sabe o que vale mais nessa vida? É o dinheiro ou o tempo? É o tempo, porque se você não tiver tempo, tu não ganha dinheiro. Você pode ter o dinheiro todo do mundo, mas se você não tiver tempo para Jesus, seu dinheiro é nada. Quantos aí não estão se matando? Pessoas bilionárias, trilionárias, perturbados, estão sem paz. O dinheiro deles não compra paz, mas a tua sinceridade te traz paz. Olha só o que diz mais: terem consequências graves, não apenas para quem pratica, mas também para quem se associa. Por isso as Escrituras ensinam que certos casos afastam-se de uma atitude de sabedoria, proteção espiritual e obediência. Você tem que se afastar dessas pessoas, porque ela quer te tirar o quê? As atitudes boas que você aprendeu. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: as más conversações corrompem os bons costumes. Eu vou falar sobre a minha profissão. Eu tinha um amigo de profissão, ele era um pintor de fino acabamento. Pô, o cara de fino acabamento, o cara só faz coisas delicadas dentro da pintura. O cara era um mestre. Ele falou: Ivanildo, eu passei a trabalhar por uma empresa. Essa empresa me chamou para maquiar os apartamentos que foram construídos. E você acredita que eu passei a ser um lambão, um sujo, um pintor sujo, porque eu só maquiava e eu desaprendi praticamente tudo aquilo que eu aprendi sobre fino acabamento? O que significa isso? Tem pessoas que querem pegar aquelas pessoas novas, os apartamentos novos, só para maquiar. Tem pessoas que traz o povo de Deus e passa para ela só uma maquiagem da obra de Deus, das coisas de Deus, para se conformar com isso, para se conformar com aquilo, para concordar com isso. É normal? É normal nada. A Bíblia diz que tudo aquilo que é contra Deus é pecado. Tudo aquilo que é contra a autoridade de Deus é pecado. E você vai sofrer as consequências por isso. E ele deixou de ser um pintor de fino acabamento para ser um pintor o quê? Lambão. Ele desaprendeu. As más conversações faz você desaprender o quê? Os bons costumes, a obediência, a cultura de falar de Jesus. É natural, pessoal, quando você é batizado nas águas, você entra em uma euforia de querer saber das coisas de Deus. Você fica viciado, você quer ler, você quer informação. A sua alma foi purificada dos pecados. Você lançou naquelas águas ali todos os seus pecados, a sua confissão pública. Então é natural que ela quer ser o quê? Cheia das coisas novas. É assim que acontece o novo
nascimento. Agora foi batizada, não aconteceu nada, não tem desejo de buscar. É fraude, meu amigo. É uma fraude. Se você não mudou, porque você é uma fraude. Porque quando você é batizado nas águas, tem que ter o quê? Resultado. Se não tem resultado, você só estava querendo enganar. Se você não mudou a maneira de pensar, você só quer enganar. É o que acaba aí. Você vê muitas pessoas desrespeitando a autoridade. Por quê? Porque ela é uma fraude dentro da obra de Deus. Ela é um cristão adulterado. O que é algo adulterado? Que não é verdadeiro. É fake, é uma mentira. Por quê? Porque ela não fala a verdade. Ela vive em pecado. Ela vive mentindo. Ela vive causando confusão. Ela tenta causar irritações a Deus. A Bíblia diz que tinha um rei chamado Manassés. O cara era o capeta em pessoa. O cara era um demônio. Mas ele tinha os ensinos do pai dele. Eu não sei se o pai dele andou reto com Deus, mas o cara era um terror, não lembro. Ele sacrificava os próprios filhos para irritar a quem? A Deus. Mas como assim? Eles usavam os filhos para irritar a Deus. Deus jogou ele em um cárcere, meu amigo, no meio do cocô, da sujeira. Olha, ali Deus deu uma chance para ele. Ele desrespeitava a autoridade de Deus. A Bíblia diz que ele o que é divera? O cara se humilhou. O cara não fez aquela oraçãozinha de perdão mentiroso, não. O cara se humilhou de verdade. A Bíblia diz que Deus restaurou o reino daquele homem. Tem pessoas que não é restaurada porque ela não é verdadeira. Ela não é uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus. Ela quer fazer a sua própria vontade. Se ela não tem um elogio, se ela não tem um tapinha nas costas, se o pastor não dá o microfone para ela, ela se torna um rebelde nato. E graças a Deus, eu louvo a Deus porque está chegando o dia do grande julgamento. Coitado. Não sei nem se eu posso dizer coitado para essas pessoas que está chegando aí, meu amigo. Toda essa dor que a gente sente, pastor, de ensinar e as pessoas fazer pouco caso, das autoridades jejuar para orientar e as pessoas fazer pouco caso, perder madrugadas ensinando e ela fazer pouco caso. A justiça está chegando. Muito obrigado, Espírito Santo. É isso que me conforta. É isso que me traz paz. Porque todos eles vão pagar a sua rebeldia. Aí diz mais assim, ó. Deus é um Deus de ordem e autoridade. Romanos 13, 1. Já estou terminando já. Nossas reuniões agora, nossas pregações, é meia hora de pregação e 1 hora de reunião. A pastora Rose vai assumir daqui a pouco e vai fazer os termos finais. Todo mundo vai para casa contente, feliz, cheio de conhecimento e da palavra de Deus. Só botar em prática que vai ter resultado. Só botar em prática. Mas pastor, vamos poder sair mais 11 horas? Não, 11 horas eu estou no berço. O berço já fala assim, vem pastor, vem. Estou no berço. 13, 1. Diz assim, ó. Que todos estejam o quê? Sujeito. O que é sujeito? É imposto. Elas têm que estar à mercê das autoridades. Obedecer às autoridades. Sujeito às
Calma aí, não é só o teu pai e tua mãe, não. O tio. É as autoridades Pai. constituídas, as autoridades superiores. Obediência. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem fora foram por ele constituída. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de quem? De Deus. De Deus. E os que resistem trarão sobre si bênçãos e maravilhas. Não. Condenação. Você sabe o que é condenação? Inferno. Inferno. Largo de fogo. Satanás, ele desrespeitou a autoridade de Deus. O que aconteceu com ele? Ele perdeu a luz. Você já viu quando uma pessoa ela está em pecado, desrespeitando a autoridade, ela fica meio perturbada, falando coisa com coisa? Sabe? A pessoa ela expressa um aspecto meio estranho, sabe? Você olha assim, as luzes começam a piscar quando essa criatura está perto. Por quê? Porque a energia dela já não é uma energia pura, é uma energia ruim. A áurea dela, quando ela chega, o ambiente fica como? Exato. Hã? Exato. Pesado. Gente, que é isso? Que é isso? Já foi em alguma casa fazer uma visita, quando tu chega... Que isso, com agonia de querer ir embora, né? Porque é a energia daquela casa que não tá boa. E se você tiver mal, aquela energia vem junto com você. Você traz aquela energia para dentro da tua casa. Você traz aquela energia para dentro do seu convívio. Aí do nada tu começa a brigar, discutir, xingar. Não xingava, começa a xingar. Não brigava, começa a brigar. Você pode observar. Quantos líderes espirituais estão desrespeitando o seu ministério através de pecado, prostituição? Você pode observar, é o ano que mais, de 2024 para cá, o que mais tem autoridade, o quê? Caindo em pecado, mentindo, brigando, discutindo. É uma nojeira só, meu amigo. Aí, quando a gente quer estar bem isolado para se purificar, para se comunhar com Deus, cadê? Sumiu! Tá maluco? Eu vou fazer o que perto de certas criaturas, rapaz? Eu prefiro ficar isolado, estudando, trabalhando, ganhando alma. O tempo que eu tenho nas redes sociais, eu estou ganhando alma. O tempo que eu tenho nas redes sociais, eu estou o quê? Ganhando almas. Semanas sem trocar pilha, né? Por isso que a pilha não aguenta. Semanas eu fico. Ai. Então você precisa respeitar as autoridades constituídas por Deus. Porque se você não respeita, meu amigo, você está desagradando o próprio Deus. Nós fomos chamados para glorificar a Deus. Nós fomos chamados para exaltar o nome de Deus. Amém? Amém. Você precisa saber quem são as pessoas que você conversa. Você é resultado das 5 pessoas que você convive. Pastor, eu convivo com 3 pessoas: meu pai, minha mãe e meu irmão. Tem a internet, meu amigo.
em as redes sociais? O que você anda vendo? O que você anda curtindo nas redes sociais? Se você curtiu porque você concorda. Se eu vou lá na rede social, eu curto aquelas mulheres, eu dou um coraçãozinho, aquelas mulheres nua, eu estou concordando com aquilo. Se eu vou lá, um casal brigando, a mulher traindo o marido, eu curto aquilo, eu estou concordando com aquilo, indiretamente. A Bíblia diz que como é que foi que aquele ladrão na cruz foi salvo? Você sabe? Você viu ele pedindo perdão? Você viu ele sendo batizado nas águas? Não. Ele falou assim: lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Aquilo ali foi um pedido de perdão. O que você concorda é o que você apoia. Se você concorda com a obra de Deus, você apoia a obra de Deus. Apoia com os seus dízimos, com suas ofertas, com o seu tempo, com os seus likes, com os seus compartilhamentos, com os seus comentários. Como é que nós vamos alcançar mais pessoas? É quando nós compartilhamos, é quando nós comentamos. Aí, para finalizar, que já passei aqui 1 minuto do meu tempo, diz assim, ó. No 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você que vive sem medo das autoridades, faça o bem com medo da autoridade, é isso? Isso. Faça o bem e você será o quê? Louvado. Caramba, arrebentou. O seu trabalho está com excelência. A autoridade vai o quê? Elogiar. Vai te elogiar. O elogio é ruim para quem aceita. Quando você é elogiado, você fala assim: meu Senhor, toda honra, toda glória é sua. Aí quando você pega para você, Lúcifer pegou o que para ele? A glória. E o cara achou que ia fazer a diferença. Hoje está onde? Nas trevas. E daqui uns dias vai ser lançado no lago de fogo que queima com enxofre. Parei no 3, 4 agora. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tem o quê? Tem que ter medo mesmo. Tem que ter medo. Você pode observar, pastora Rui, quando uma pessoa ela faz alguma coisa errada, comete pecado, pode ser qualquer um, autoridade, pastor, bispo, ela fica logo com o quê? Com medo. Ela fica meio logo esquivado. Tu vê a pessoa meio esquivada assim, ó. Vê meio esquivada assim. Não, desculpa, sem olhar para o rosto. Já bebeu da carniça do diabo. Ou pornografia, masturbação, alguma coisa errada. Mentiu, falou mal, pode ter certeza. A paz sai na hora. Experimenta, se você não acredita na autoridade do que nós pregamos, experimenta fazer alguma coisa assim semelhante. Você vai ver a amargura da alma que você vai ter. As pessoas não dão valor, pastora Rosa. Não sei se ela está acostumada. Mesmo estando acostumada, fica perturbada. Fica. Pô, senão as pessoas não vão querer buscar Deus. Aí estou fazendo tudo de errado, eu estou tranquilo, estou em paz. Então eles mentem quando nós vamos fazer Mentira, eu estou em paz. Mentira, não está nada em paz. Tá bem, está prosperando. Mentira! A Bíblia não mente. Não tem como prosperar se você não anda nos caminhos certos. Você pode prosperar com a força do braço, mas isso aí é tudo ilusão. As bênçãos de Deus é para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Você quer ser feliz? Obedece a palavra de Deus. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Obedece a palavra de Deus. Busque-o.
Mostre para ele que você quer. Deseje ele. Invoque ele. Que ele vai se manifestar. Por que Deus hoje está no oculto? Por causa do pecado. Hoje você não vê Deus com os olhos vivos, como Abraão via, como Moisés via, como os homens de Deus do passado via. Por quê? Por causa do pecado. O pecado aumentou. O pecado aumentou. Deus ele só não destruiu este planeta ainda por causa dos justos que tem na terra. Olha só, para finalizar, abre lá em Gênesis. Gênesis 18, versículo 20. Não, 20 não, 17. Vamos no 16. Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Você sabe o que é Sodoma e Gomorra? É aquela cidade que fazia pecados contra Deus. Mesmo Abraão intercedendo, a Sodoma e Gomorra foi salva? Não foi. Vamos lá. E quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Então, Abraão sempre andou com Deus. Só que esses homens eram os dois anjos e Deus. No 17, o Senhor disse: será que devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Pode parar. Será que Deus está escondendo? Será que Deus vai esconder do justo dele o que está para chegar para este mundo? Ele está falando, pessoal. Ele fala através do pastor, ele fala através dos obreiros que pregam, dos missionários. E as pessoas estão. Aí Abraão veio o quê? A interceder. Aí veio no 20. Não, 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi e o ordenei os seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guarde o quê? O caminho. Depois você lê assim, o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Então você tem que guardar Jesus aqui. Abraão guardava Jesus aqui, sem saber, porque ele guardava o caminho do Senhor. E pratique o quê? Justiça. Justiça é o quê? Fé. O meu justo viverá pela fé. E o que? Juízo. Eu prego que o juízo está chegando. Aqueles que desobedecem vão morrer e vão para o inferno. Aqueles que desobedecem, aqueles que lutam contra as autoridades, vão se perder no inferno. Você lembra da família de Coré? O que abriu e comeu eles? A terra. Eles caíram onde? A Bíblia diz que foram direto para o inferno, meu amigo. A terra abriu, levou ele o quê? E por que não levou só ele? Porque está escrito que a família dele se rebeliou. Semente do mesmo saco, meu amigo. É semente do mesmo saco. Não tem jeito. Quem com porco se mistura, farelo come. É o mesmo filhote. Não tem jeito. A linhagem é igual. Deus fez o quê? Arrancou tudo da terra. Se Deus não matasse, esse pessoal ia fazer uma atrocidade naquele deserto, pastora Rosa. E Deus foi lá e destruiu todos eles. Aí para finalizar diz assim, 20. Então o Senhor disse: clamo contra Sodoma e Gomorra,
O clamor de Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado, ó, quando você peca, chega a Deus. O seu pecado é um clamor contra Deus e chega aos ouvidos de Deus. Deus desceu para ver o que você estava fazendo, o que nós estamos fazendo. Quando chega a Deus, quando você é repreendido, é porque já chegou a Deus. Deus, ele está trazendo juízo para você. E se você usar de justiça, usar de fé, o juízo não vai tomar posse da sua vida. E não teve jeito, meu amigo. Ele lambeu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. A mulher de Ló só deu uma olhadinha para trás assim, na hora virou estátua de sal, porque ela estava preocupada com seus bens. Só morreu ela. E Ló e os filhos se salvaram. Aí diz assim, ó. Descerei, 21. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde com o clamor que vem até mim. E se não for o caso, eu ficarei sabendo. Deixa eu ver se esse cheiro que está subindo a mim, o bom perfume. Quando uma oferta ela é pura, ela sobe como um bom perfume. Quando é uma oferta mentirosa, ela sobe como uma caatinga. E Deus desce. Deixa eu ver o que está acontecendo aí. Que cheiro é esse? É o cheiro do pecado, é o cheiro da mentira, é o cheiro da falsidade. A pessoa, ela está dentro do ministério, mas ela é falsa. Ela não concorda com o pastor, ela não concorda com o bispo. Ela está ali só para atrapalhar, esperando o momento certo para semear contenda, para causar divisão, para colocar um contra o outro. Meu amigo, ela está ali pregando o evangelho por inveja. Ela não sai e não deixa ninguém o quê? Entrar. São os fariseus do capeta. Eles não saem e não deixam ninguém entrar. Fica na porta da entrada, justamente para não deixar ninguém entrar. Como é que eu não deixo ninguém entrar, pastor? Realmente é ficando ali no portão? Não, é quando você não motiva, é quando você não incentiva, é quando você não fala a verdade. Vê o filho fazendo a coisa errada e fica quieto, vê o filho mentindo e fica quieto, vê a mãe mente, ainda tem coragem de falar assim, ó, não faço o que eu faço. Como é que não vai fazer esse exemplo? Como é que não vai fazer? E bota a culpa no outro. A pessoa pratica aquele erro e bota a culpa no outro. E quando fala algo e diz, eu não falei isso. Mas eu falei, não falei. Eu não falei, falei. Ele tá brincando. Eu não falei, falei. Morreu ele, né? Eu não falei. Eu falei, eu não falei. Falei, não falei. Não, é o Cláudio Duarte que fala assim, né? Eu não falei. O juízo, aí Deus fala aqui o quê? O juízo vem sobre essa pessoa. 22. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para onde? Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Do Senhor. Aqui eu termino o meu discurso. Que Deus abençoe a todos. Amém.